A Maior Flor do Mundo, José Saramago, ilustrado por João Caetano e distribuído pela editora Caminho. A capa do livro, ela possui tons amarronzados com azul, representando um rio e o céu, junto de um menino com uma camisa vermelha, um boné cinza, olhos puxados, cabelo castanho, olhando para o caule de uma flor com duas folhas. Na página seguinte, temos a seguinte frase: as histórias para a criança devem ser escritas com palavras muito simples. Quem me dera saber escrever essas histórias. José Saramago. Tem uma representação dele com uma camisa cheia de retalhos, com uma janela com tábuas atrás dele. Ele se encontra numa escrivaninha com uma caneta tintereiro. Seu perfil é de um senhor de cabelos grisalhos, sobrancelhas grisalhas e óculos na ponta do nariz, escorado sobre uma mão. Na página seguinte, podemos ver o mesmo personagem, só que com uma taça contendo um líquido dentro, apoiado numa mesa com uma folha em branco em cima, e logo atrás de Saramago podemos ver uma prateleira com jornais, livros e o que parece ser um baú, ao lado da janela com tábuas. Nessa página está escrito: se eu tivesse aquelas qualidades, poderia contar, com pormenores, uma linda história que um dia inventei. Seria a mais linda de todas as que se escreveram desde os tempos dos contos de fadas e princesas encantadas. Na página seguinte, há a figura de um menino com uma camisa laranja, cabelo preto e olhos puxados, escorado sobre uma janela e uma casa pintada de branco. E a seguinte frase: havia uma aldeia e um menino. Na próxima página, podemos ver esse mesmo menino correndo a um campo que possui cores como o cinza, o marrom e representação de árvores feitas de folhas, atravessando um arco sobre um caminho de terra. No canto direito inferior da página, há a figura de um pássaro com asas vermelhas e o corpo preto. E diz o seguinte: sai o menino pelos fundos do quintal e, de árvore em árvore, como um pitacilgo, desce o rio e depois por ele abaixo. Na próxima página, há esse mesmo menino, agora demonstrando que está usando calças pretas e um tênis branco, descendo sobre esse mesmo caminho como se fosse um escorregador. E a só volta a tocas de coelho e a pedaço de retalho como se representasse uma mudança de realidade. Bom, está escrito o seguinte: em certa altura, chegou ao limite das terras até onde se aventurara sozinho. Dali para diante, começava o planeta Marte. Dali para diante, para o nosso menino, será só uma pergunta: vou ou não vou? E foi. Na próxima página, a figura de um menino diferente. Esse menino ele tem um cabelo loiro, uma camiseta vermelha, um short preto e um tênis preto. Ele está numa floresta verde cheia de árvores e está observando um tronco de uma árvore. No canto esquerdo inferior tem uma representação do outro menino, só que como se fosse uma montagem de um ambiente que seria o terreno sendo sua camisa, um morro representando seu boné, um pássaro e alguns outros elementos representando seus olhos, cabelos, sobrancelhas, nariz e o seu rosto, e há um céu cinza atrás. Nessa página diz o seguinte: o rio fazia um desvio grande, afastava-se
e de rio ele estava já um pouco farto, tanto que o via desde que nascera. Resolveu cortar à direita pelos campos, entre extensos olivais, ladeando misteriosas sebes cobertas de campainhas brancas, e outras vezes metendo pelos bosques de altas árvores, onde havia clareiras macias, sem rastro de gente ou bicho. E ao redor um silêncio que zumbia, e também um calor vegetal, um cheiro de caule fresco. Na próxima página, a figura do menino loiro, olhando agora uma flor murcha. Essa flor ela tem a cor branca e me lembra muito um girassol. E diz o seguinte: ó, que feliz ia o menino. Andou, andou. Foram rareando as árvores, e agora havia uma charneca rasa, de mato ralo e seco, e no meio dela uma inclinada colina redonda com uma tigela voltada. Deu-se o menino ao trabalho de subir a encosta, e quando chegou lá em cima, que viu ele? Nem a sorte, nem a morte, nem as tábuas do destino. Era só uma flor. Na próxima página, a imagem do rosto do menino encostando na flor, só que ela está representada de uma maneira muito minúscula. E diz o seguinte nessa página: mas tão caída, tão murcha, que o menino se achegou, de cansado. E como este menino era especial, de história, achou que tinha de salvar a flor. Mas que é da água? Ali no alto nem pinga, cá por baixo só no rio, e esse que longe estava. Não importa. Na página seguinte, há uma representação do menino pegando 3 vezes água no rio e subindo a colina. Essa colina ela é representada por pequenos tracinhos, como se fossem formigas ou animais, e uma linha azul representando o rio. A colina em si ela está pintada toda de branco, então a representação de um terreno branco com uma linha azul e com pequenos pontinhos pretos representando animais. E a representação do menino pegando água 3 vezes dá apenas para ver as mãos do menino com 3 gotas. Diz o seguinte: desce o menino a montanha, atravessa o mundo todo, chega ao grande rio, com as mãos recolhe quanta de água lá cabia. Volta o mundo a atravessar, pelo monte se arrasta, 3 gotas que lá chegaram, bebeu as flores com a sede, 20 vezes cai lá. Mas a flor aplumada já dava cheiro no ar, e como se fosse uma grande árvore, deitava sombra no chão. Na próxima página, há uma representação dos pais do menino. O pai dele está usando uma camisa azul com calças pretas, ele possui o cabelo penteado para o lado, da cor preta, e uma barba preta também. A mãe do menino está usando um vestido marrom, com avental branco, está segurando um lenço. O pai do menino está abraçando a mãe do menino. E junto deles, à sua frente, tem um cachorro laranja. Parece muito uma raposa. O lugar onde eles estão é a casa deles. Então, possui um móvel atrás com alguns copos, algumas taças. Ao lado desse armário há 2 quadros e uma janela. À frente dos pais do menino, há uma mesa com um vaso de flores em cima. A casa deles é representada em cores escuras, como o bege e o amarelo queimado. Na janela que há ao lado do quadro, há a representação de aproximadamente umas 7 pessoas caminhando por uma estrada marrom e com um campo azul pelos 2 lados da estrada e uma casinha ao longe. Essa página diz o seguinte: o menino adormeceu debaixo da flor. Passaram as horas
e os pais, como é costume nesses casos, começaram a afligir-se muito. Saiu toda a família e mais vizinhos à busca do menino perdido, e não o acharam. Na próxima página, há a representação como se fosse de uma cidade ao fundo, e uma estrada corta essa cidade até o morro onde o menino está. Esse morro, ele mostra aquela mesma flor murcha, só que agora aproximadamente com uns 2 metros a mais, bem maior, e com réguas grudadas a ela. O menino agora ele está usando como se fosse um cobertor com as cores do arco-íris. Está deitado no solo, ao lado da flor. Tem um homem com uma camisa branca e uma calça marrom, barba marrom também, e um chapéu amarelo, com um semblante bastante feliz por encontrar um menino abraçando ele. E atrás possui uma multidão de pessoas observando essa cena. E diz o seguinte: correram tudo, já em lágrimas tantas, e era quase sol pôr, quando levantaram os olhos e viram ao longe uma flor enorme, que ninguém se lembrava que estivesse ali. Foram todos de carreira, subiram a colina e deram com o menino adormecido. Sobre ele, resguardando-o do fresco da tarde, estava uma grande pétala perfumada. Na próxima página, podemos ver um ambiente qual o céu ele está pintado de tonalidades de amarelo, representando o pôr do sol, junto na terra com uma casa pintada na cor amarelo escuro com uma árvore em cima. Possui nessa imagem também 4 pessoas, sendo 2 mulheres, uma delas usando um vestido branco e olhando com um olhar assustado para a outra, que está usando como se fosse um vestido roxo e também olhando assustado para a moça. Um homem com um chapéu branco quadriculado e uma camisa marrom, olhando com olhar surpreso para o homem da camisa branca, carregando o menino. E diz nessa página: este menino foi levado para casa, rodeado de todo respeito, como obra de milagre. Na próxima página, tem a figura do menino em cima das costas de um homem com uma camisa da tonalidade azul e branco, sorrindo, e logo atrás dele tem uma multidão de pessoas. Nessa multidão, podemos notar que tem uma mulher com um casaco marrom, uma camisa rosa, uma saia xadrez, sendo roxo e branco. Ao lado dessa mulher tem um homem de cabelos brancos, com um chapéu preto, uma camisa branca e como se fosse um macacão preto. Atrás tem um senhor com uma camisa branca, bigode, cabelo preto. Ao lado, consegue-se vislumbrar ainda um senhor com sobretudo marrom e um cabelo preto. E ao lado possui mais uma multidão de pessoas. Nessa cena ainda tem uma casa feita de pedras com uma janelinha branca e uma chaminé amarela. Possui um cavalo marrom, como se fosse uma roda encostada num palanque, e uma árvore parece feita de jornal. E diz o seguinte nessa página: quando depois passava pelas ruas, as pessoas diziam que ele saíra da aldeia para ir fazer uma coisa que era muito maior do que o seu tamanho, do que todos os tamanhos. Na próxima página, podemos ver novamente a figura do menino olhando pela janela e diz fim. Na próxima página, podemos ver a imagem de Saramago olhando para a representação da flor já crescida, com um céu azul com nuvens brancas atrás, e diz o seguinte: este era o conto que eu queria contar. Tenho muita pena de não saber escrever histórias para crianças, mas ao menos ficaram sabendo como a história seria, e poderão contá-la de outra maneira, com palavras mais simples do que as minhas.
talvez mais tarde venha a saber escrever histórias para crianças. Na próxima página, podemos ver uma representação de um senhor de chapéu amarelo, sobrancelhas pretas, óculos quadrados marrons, seus olhos parecem azuis e está usando uma camisa amarela com um colete bege. Parece uma representação de Saramago. E tem a seguinte frase para terminar: quem sabe se um dia virei a ler outra vez esta história, escrita por ti que me lês, mas muito mais bonita. É assim que acaba o livro.